Deus vai falar conosco, amém? Eu saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amém. Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Essa noite eu quero colocar uma palavra que Deus colocou no meu coração e orando por esse culto e perguntando a ele o que ele quer falar, porque, irmãos, o culto não é meu. Eu não posso chegar aqui e pregar o que eu quero pregar. Uma coisa é importante, irmãos. Quantos estão sentindo a presença de Deus aqui? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Essa presença que nós precisamos manter. Aleluia, Pai. E quando eu orava, porque nosso tema desse mês é a família e a voz profética. E eu já tenho uma mensagem que vou estar ministrando uma quarta-feira também sobre essa questão da família e a voz profética. Como é importante. Mas eu orando, Senhor, como eu posso encaixar um tema dentro disso, desse mês? Porque sempre as primeiras mensagens, elas vão abordar o tema do mês. E todas as quartas e domingos nós vamos estar trabalhando nessa questão da família, o mês da família, também o mês do aniversário da igreja e a voz profética. E Deus me deu apenas uma frase, dizendo: a porta está aberta. Aleluia, Jesus. Vamos repetir, irmãos? A porta está aberta. Quando ele me deu essa frase, eu comecei a pensar assim: Deus, como é que essa porta está aberta? O que é isso? O que você pensa quando Deus fala para você assim: olha, a porta está aberta? Tem 1001 coisas. Quantos aqui estão esperando uma resposta de Deus? Quantos aqui estão esperando uma ação de Deus na sua vida pessoal, na sua vida emocional, na sua vida financeira? Quando você fala a porta está aberta, Deus, que negócio é esse? E eu fui começar a pesquisar. Porque se Deus diz que as portas estão abertas, teve um momento que as portas se fecharam. E eu quero falar nesta noite por que as portas se fecharam e por que as portas se abriram. Porque uma porta que foi aberta, outrora estava fechada. Mas o que significa, nessa parte introdutória? Portas, elas têm vários significados, vários símbolos. Mas assim, no meu particular, eu creio que a porta, ela limita o acesso a lugares reservados. E você vê uma porta fechada, significa que você não pode atravessar por ela. O único que pode atravessar a porta fechada se chama Jesus. Não a porta fechada para Jesus, mas para nós sim. Há portas que se fecham. Tem coisas que nós estamos pedindo e estamos certos que vão vencer. Uma porta que vai se abrir. E eu estou naquela expectativa e creio que Deus tem poder para abrir a porta e a porta não abre. Eu fico frustrado. Nossa, eu creio que Deus, sabe por quê? Deus sabe o que tem por trás daquela porta para a sua vida, porque a porta ela vai mudar o ambiente. Então eu fui pesquisar. A porta ela tem símbolo de transição e de passagem entre dois espaços. Eu estou num ambiente, quando eu entro naquela porta eu passo para um outro ambiente. Então a porta ela significa transição e passagem. Estado de fase de vida, eu passo por uma mudança, é como se fosse uma porta que eu estou atravessando. Também a porta significa abertura e fechamento, oportunidades que vêm, oportunidades que vão. Então a porta ela tem esse símbolo de abrir e fechar coisas, uma oportunidade que passa. Porta também significa proteção e segurança. Quando eu entro naquele lugar, eu me sinto seguro, eu fecho a porta, ela livra. Eu estou muito com frio fora da porta, e quando eu entro num ambiente que a porta não deixou o frio entrar, e quando eu entro e fecho a porta, eu me sinto aquecido. Então porta, ela tem um símbolo diferente. Ela também significa passagem de uma nova vida em Cristo.
E quando eu comecei a pensar, eu comecei a imaginar algumas coisas que a Bíblia diz sobre porta. Um dia Jesus disse assim, em João 10, 7 a 9, ele diz: eu sou a porta. E se você, quem entrar por mim, entrará e encontrará pastagem. Aleluia. Isso significa que eu estou num lugar seco, e quando eu entro diante dessa porta, eu passo por Jesus, eu caio num ambiente onde tem fartura. Aleluia. Imagina você antes de Jesus, antes de passar por essa porta, e imagina quando você passou, o que mudou na sua vida? Quem é que teve mudanças na vida quando passou por Jesus? Eu creio que você teve. Todos nós tivemos. A vida deu um novo sentido. Eu quero dizer, irmãos, que a gente entra pela porta, mas tem muitas coisas que a gente precisa mudar. Mas com certeza, mudanças acontecem quando você entra por essa porta. Aleluia. Um dia ele disse assim, em Mateus 7, de 7 a 8, ele diz assim: pedi, e o que, irmãos? Dar-se-vos-á. Buscai e encontrará. Batei o quê? Bate, que a porta abre. Ele diz que ele é a porta, irmãos. Então ele fala, através da oração, nós podemos buscar e as portas vão se abrir. Aleluia, Jesus. Isso está registrado em Mateus 7. Ele fala também da questão da porta. Ele fala em Mateus 7, de 13 e 14, ele fala de duas portas. No Mateus 7, versículo 13 e 14, ele fala de duas portas. Ele fala de uma porta que é estreita e de uma porta que é larga. Ele fala assim: olha, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e não são poucos que entram por ela. Hoje nós estamos vivendo, irmãos, uma porta aberta. O que é a porta aberta? Uma porta larga, porta de muita atração. Me lembro até de um filme do Pinóquio, que, pastor Davis, eu gosto de desenho, mas tem um desenho que é engraçado. Pinóquio, ele só se tornaria um menino se ele obedecesse seu avô, se ele merecesse ser menino, porque ele era de madeira. E um dia, ele estava indo para o colégio, uns amigos convidaram ele para ir para uma cidade que tudo você podia fazer. Você podia beber, você podia quebrar vidro, ninguém ia reclamar, ninguém ia preso por coisas erradas. E Pinóquio foi naquela embarcação. Quando ele chegou naquele lugar, e realmente tinha parque, tinha circo, e as crianças bebiam, pulavam, faziam, não tinha pai, não tinha regra, não tinha nada. Uma delícia, uma bênção, entre aspas. Só que tomavam líquido. E à medida que as crianças iam tomando líquido, pum, nascia um rabo. Pum, nascia orelhas. E de repente, um monte de criança virou jumento. E quando o Pinóquio viu aquilo, que ele também estava virando um jumento, ele pulou na água para tentar escapar. E seu avô, no caso o Gepeto, pegou um barco para poder ir aonde estava Pinóquio. Só que o barco virou e Pinóquio conseguiu salvar o seu paizinho. Conclusão da história: quem foi para aquela cidade virou jumento. Mas Pinóquio conseguiu, por causa da atitude do amor ao paizinho dele, que era o avô Gepeto, ele conseguiu ser restaurado. A porta larga é uma porta de divertimento. É uma porta que você pode vir na igreja e não se envolver com a igreja. Tá bom, você veio, tá bom, mas você não faz parte. Você usa a igreja apenas como um encargo de consciência religiosa, mas você não toma posições. Olha pastor, olha bispo, olha pastor Deus, pode contar comigo para qualquer área, seja para limpar a igreja, seja para fazer qualquer coisa, eu estou disponível. Mas a porta estreita é uma porta trabalhosa. E diz Jesus que essa porta ninguém entra por ela, e as pessoas não querem, porque é uma porta que machuca, é uma porta que só entra um de cada vez, é uma porta que você vai perder coisas, você vai ter que deixar bagagem, porque não dá para entrar com as bagagens da vida. É uma porta que exige, às vezes você vai se machucar, vai rasgar suas roupas.
fácil ficar na porta que você não tem que perder nada, do que na porta que você tem que perder muitas coisas. E eles entraram pela porta estreita, porque larga a porta que conduz à perdição, e muitos entram por ela, mas apertado é o caminho que conduz à vida. Mas aí você podia me perguntar, mas o que é esse negócio de porta aberta? Qual o tema da mensagem, irmão? As portas estão abertas. Você pode dizer isso para alguém? As portas estão abertas. Vamos novamente. As portas estão abertas. Agora, irmãos, como que as portas se fecharam? Essa mensagem tem que prestar atenção nela, porque ela é muito gostosa. Ela é doída, mas é gostosa. Como que as portas se fecharam? Hoje elas estão abertas. Mas como e quando foi? Nós vamos lá para Gênesis 2, abra Gênesis 2. No capítulo 2 de Gênesis, mostra a beleza da criação. Capítulo 2 de Gênesis. Nós vemos aí no versículo 4 do capítulo 2, a formação do Éden. Você mantém a palavra aberta. Isso aí. Essas são as origens do céu e da terra, como foram criados no dia em que o Senhor Deus fez o céu e a terra. Mas, olha só, de 2 a 6, fala como que Deus fez as coisas. Ele criou um vapor, versículo 6, que subia, regava toda a face. Era Deus preparando, querido, o melhor para o ser humano. Era Deus trabalhando em função de fazer o homem feliz. Quando eu entro no versículo 7, acompanhe comigo aí. Olha só, o versículo 7 está ali na transparência. Formou o Senhor Deus o homem do que, irmão? Do pó da terra. Era um boneco de barro. Os irmãos terem ideia, na nossa formação há substâncias de barro que tem no barro. Então ele formou o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas. E o fôlego de vida, deu fôlego de vida ao homem, e o homem foi feito um ser vivente, uma alma vivente. Continuando. Aí Deus fez o que, irmão? Plantou Deus um jardim. Olha só o cuidado, olha o amor desse Deus. Você pode dizer assim: a minha vida é um sopro de Deus. Isso é bom, irmão? Você está vivendo porque Deus soprou em você. Diga assim: eu vivo porque Deus soprou em mim. Que bom, que conhecimento. E ele plantou ali, diz que Deus plantou um jardim no lado oriental e pôs o homem ali, o homem que ele tinha formado. Ele preparou todo aquele ambiente de amor. E o Senhor fez brotar o que, irmão? Da terra toda a árvore agradável à vista para comida, boa para comida, árvore que dá vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Duas árvores importantes. E saiu o rio para regar. Então Deus fez todo aquele preparo. Deus preparou todas as coisas para poder o homem estar ali. Que coisa linda. Entenda que o jardim estava fechado, mas o homem estava dentro. E o que tinha dentro desse jardim? E ali nesse jardim aconteceu o quê? Quando a gente vai mais adiante, e olhando aí na palavra, o cuidado de Deus, em Gênesis 2, 16 e 17, coloca aí para mim. E ordenou Deus ao homem, dizendo: o que ele disse? De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então, olha, Deus fez todas as coisas para o homem, mas colocou um limite. Eu só quero, olha, você pode tudo. Só uma coisa que eu peço para você: não toque, não chegue perto, não coma dessa árvore. E tudo vai bem. Ambiente preparado, tudo feito da melhor qualidade, temperatura ideal para a vida. E assim o homem foi, querido. Mas tinha uma coisa, e eu fico assim a pensar quando eu estava lendo isso: por
que nós somos mais atraídos para coisas erradas? Porque uma fruta roubada é diferente de uma... Irmão, quem é que eu já roubei fruta. Roubei fruta assim, catei fruta. Tinha uma dona Tita que mora perto da... Acho que a Manete não lembra, mas a Cristina lembra. Ela morava do lado da casa da Manete, era uma senhora. E a manga dela era muito boa, gente. E quando a gente catava a manga dela, a Cida lembra da Cida. A gente entrava no quintal a catar, tinha cerca de arame. Ela soltava o cachorro lá embaixo. Quando a gente ouvia, irmão, o cachorro, a gente pulava. E tinha aquela adrenalina de pular na cerca de arame, passar numa velocidade. E quando a gente dava em segurança, como era gostoso aquela manga. Tinha o peso da adrenalina. É diferente você chegar ali no mercado e comprar uma. Qual é a diferença que tem, irmão, de um troféu que você coloca na tua casa, que você comprou, de um troféu que você conquistou? Há uma diferença? O troféu que você comprou pode ser lindo, mas o que você conquistou, por mais simples que seja, tem um símbolo de uma classificação. Eu consegui. Qual é a vantagem de ter um diploma, que hoje tem muitos diplomas comprados, carteiras compradas, de uma carteira, um diploma que você conquistou? Passei 5 anos numa faculdade para ter um certificado de direito. Quando tem pessoas que compram um certificado, qual é a diferença? Entenda que, nesse momento, quando eu olho aqui para esse texto, notamos que às vezes somos mais voltados a coisas erradas. É mais fácil você driblar o sistema e conseguir aquilo do que você passar todo o processo errado. É difícil. Então nós somos às vezes no mundo levado a buscar coisas mais fáceis, usar um jeitinho brasileiro para burlar o sistema. Mas eu quero dizer, irmãos, que a verdade você só fala uma vez. A mentira você tem que estar sempre falando por ela. Aqui, querido, quando eu chego no versículo 18 desse capítulo 2, que ele vai colocar ali, olha só Deus olhando para o homem, sempre pensando no homem. Ele olhou para o homem, viu os animais, o leão, olhou a galinha com o galo, e assim, cada um com o seu parceiro. E viu que o homem estava só, ele não pediu nada, mas ele percebeu. Irmãos, Deus, ele está atento a nós. A palavra diz que antes do abrir da nossa boca, Deus já sabe o que nós queremos. E ele diz: não é bom que o homem esteja só. Eu falei uma ajudadora, uma pessoa idônea para ele. Olha só, havendo pois o Senhor formado da terra todo animal do campo, toda ave do céu, trouxe a Adão. Olha a responsabilidade. Eu poderia dar nome a tudo, mas eu quero compartilhar com você isso. Inventa nome aí, isso aqui está com cara de galo, é galo. Isso aqui está com cara de cachorro, é cachorro. Isso aqui tem um jeitinho de gato, é gato. Dá nome para ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Deus poderia ter feito? Não. Irmãos, eu sinto um Deus que quer compartilhar conosco. Eu sinto um Deus que quer dividir coisas conosco, quer dividir tarefas conosco. Eu sinto um Deus que não quer fazer sozinho. Eu sinto um Deus que quer trazer a gente para perto. Deus tem coisas para realizar na terra e quer que você ajude. Ele poderia fazer sozinho, mas Ele quer que você participe. Diga assim: eu sirvo a um Deus que quer que eu participe. Você pode dizer: estou disponível, Senhor? Adão pôs o nome de todos os gados. Vai, passa para mim. Então, olha só, depois do homem fazer tudo aquilo ali, dar nome, e entenda que de um texto para o outro, anos se passaram, porque eram muitos animais. Imagina, irmãos, tem coisas ainda sendo descobertas, tem coisas ainda tendo nomes. E Adão foi dando tudo aquilo que Deus colocava diante dele. Como você vai chamar isso? A girafa, olha que cabeção, que cara, que pescoção, vou chamar de girafa. Esse daqui parece ser humano, vou chamar de macaco, de macaca. E assim foi.
separou um momento e fez um sono maravilhoso. Que sono maravilhoso que o homem teve. E esse sono pesado, ele adormeceu e foi a primeira cirurgia. Irmãos, Deus poderia ter feito Eva independente, não poderia? Porque a Eva foi formada da mesma maneira, da mesma matéria de Adão, e teve o mesmo sopro divino. Mas Deus se preocupou tanto que tirou uma costela de Adão e colocou em Eva. Para quê? Para que Eva não fosse independente de Adão. Embora diferentes em aspectos, até mesmo no lado emocional, a mulher é diferente do homem, mas ela tem parte do homem. Como o homem tem parte. O homem, ele olha para a mulher e ele vê que a mulher foi formada, e não foi independente, não foi um ser independente dele, foi um ser que tem parte. Olha, você agora é osso do osso, e carne da minha carne. E Deus pensando no ser humano, e Deus deu apenas uma ordem: olha, a família, diga assim, a família foi criada, foi formada dentro do jardim do Éden. Amém, irmãos? A família nasceu ali, marido e mulher. Essa é a origem que eu creio, a origem da Bíblia. Só que ele juntou o casal e falou assim: olha, a família é tudo. E aqui no jardim vocês têm intimidade comigo, vocês têm comunhão comigo, vocês têm liberdade que eu concedi, vocês têm autoridade sobre as coisas criadas. Eu compartilho com vocês responsabilidade de dar nomes. Famílias sem contaminação do pecado, viviam sem roupas, eles viviam nus, todos eles, todos dois, não tinha roupa não havia maldade, porque na verdade a roupa, tem muita gente falando assim, tem pessoas que dependendo do lugar que você vai, se Deus te usar, se você tiver com uma determinada roupa, ela acha que não é Deus. Mas Adão e Eva tinham mais comunhão do que qualquer homem dessa terra, porque eles tinham com Deus, e eles não tinham roupa. Não é a roupa que impede a comunhão com Deus, é um coração puro que Deus procura. E ali naquela comunhão havia tudo estava certinho, sem maldade. O contexto que Deus desenvolveu o ser humano e a família era puro. Só que um dia, quando entra no capítulo 3 de Gênesis, o pecado de Eva, a serpente entrou, uma figura como se fosse Satanás, e destruiu tudo aquilo que Deus tinha planejado. Mas entenda assim, uma vez eu perguntei se Deus não poderia ter destruído a serpente e não permitido. O Senhor poderia ter entrado ali na hora que ela estava conversando com Eva e ter impedido aquilo. Irmãos, Deus viu tudo. Por que ele não interferiu? Porque você tem que escolher obedecer. Diga assim, obedecer é uma escolha. Como que eu vou fazer uma coisa e não vou testar? Será que o celular é bom? Será que essa TV é boa? Se eu não testar, se eu não ligar, para ver se tudo que eu coloquei nela funciona, eu não posso dizer se ela é boa. Ali houve uma permissão de Deus para que Satanás tentasse o ser humano. Nada foge do controle de Deus, irmãos. Mas a desobediência, que foi o pecado da família, porque ninguém erra sozinho, os dois erraram, e pela desobediência houve a sentença. Houve o pecado, houve a sentença. Versículo 14, 15, 16, 17, 18, 19 fala da sentença, e Deus começou a colocar: e você, por que você fez isso? Foi a serpente me enganou, e deu a sentença à serpente, e veio a condenação. Versículo 23 e 24 do capítulo 3, ele vai colocar ali: o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de fora que fora tomada. E havendo lançado fora, pois querubins diante do jardim do Éden,
e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Continuou. E conheceu sexualmente Adão, a sua mulher. E ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse: alcancei do Senhor um homem. E deu à luz a mais um, chamado Abel, que foi pastor de ovelha, e Caim lavrador da terra. Para por aí. Entenda que quando o homem desobedeceu a Deus, aquele pecado fez com que o homem perdesse a oportunidade que ele tinha no jardim. E a porta foi fechada. Diga assim: a porta foi fechada por causa da desobediência, por causa do pecado. E o homem, já a família, entende o seguinte: dentro do jardim, uma família pura; fora do jardim, uma família com problema. O primeiro problema foi Caim matar Abel, o primeiro assassinato. Caim matou Abel, um próprio irmão matando o outro. Aí desgraçou tudo. E disse o irmão, como nosso chefe representativo: o que eu tenho com Adão e Eva? Querido, se o Lula tomar uma decisão, quem está tomando? Você! Eu! Ele é nosso chefe representativo. Quando se fala Brasil e o presidente está lá, é ele que nos representa. Como Adão e Eva representou a gente, e por causa do pecado deles, todos nós somos pecadores. O tempo se passou. Os homens nasceram, uns eram bons, outros falhavam. E agora nós vamos dar um salto. Então eu estou explicando, pastor e irmãos, como foi que a porta se fechou. A porta se fechou por culpa do homem. A porta se fechou por culpa da família. Você quer viver uma vida de pecado? Então fica fora da minha presença e vive do jeito que você quiser. Mas só que no meio daquela geração, uns queriam viver na presença de Deus, outros não, e assim foi. Até chegar em João 1,14, quando diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aleluia, Pai. Agora, quando foi que a porta... Quando foi que a porta se abriu? Aleluia, Jesus. O que eu digo para os irmãos, a mensagem é: as portas estão abertas. E eu estou explicando por que a porta fechou. Se você quer viver uma porta fechada na tua vida, ande em desobediência. Mas se você quer que a porta se abra, porque se a desobediência, para pensar, irmãos, se a desobediência tirou o homem do jardim, a única forma de voltar para o jardim é obedecendo. De Gênesis a Apocalipse, a palavra que eu vejo em todos os homens de Deus, cada um tinha uma característica. Eliseu era diferente de Elias, Isaías era diferente de Elias, cada um tinha uma característica diferente, mas eles tinham algo comum: obediência a Deus. Aleluia, Jesus. O segredo, irmão, da vida cristã é obedecer a Deus. Como que as portas então se abriram? Abre Lucas, capítulo 23, 39 a 40. Lucas 23. Vai aparecer ali, mas se você quiser abrir, também pode abrir. Lucas 23, 39 a 43. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava de Jesus, dizendo: se tu és o Cristo, o enviado de Deus, salva-te a ti e salva a nós também. Só um pouquinho lá. Eu quero que o Senhor, eu quero teu benefício, mas não quero envolvimento contigo. Eu quero só a tua bênção. Me livra daqui que eu vou voltar a roubar. Me livra daqui que tem um monte de gente que tendo coisas para eu roubar. Não queria uma mudança de vida. Para esse não teve resposta. Respondendo, porém, o outro, de ter esticado o pescoço na cruz, e falou assim, repreendia, dizendo: tu nem ainda temes a Deus. Ei, eu estou de um lado e você de outro, mas
no meio está Deus. Ele falou que Jesus era Deus. Você não tem a Deus estando na mesma condenação. Nós estamos em igualdade. Todos nós três estamos sendo condenados. Continua. Nós, porque nós merecemos. Eu sou um pecador. Nós roubamos, nós matamos, com justiça. Nós estamos sendo mortos porque a crucificação era a pena de morte. Era uma forma da pena de morte hoje, né? Em alguns países tem. Mas naquela época era a pena de morte. Nós estamos sendo mortos porque nós merecemos. Porque nós fizemos, nossos feitos merecem. Mas esse aqui que está no meio, nem mal fez. Ele está aqui injusto. Ele não era da nossa banda. Ele não era da nossa gangue. Nós nunca vimos ele no assalto. Pelo contrário, só ouvimos falar coisa boa dele. Que cego enxergava, paralítico andava, morto ressuscitava. Nem mal tem. Continua. Ele olhou para Jesus, largou o outro e disse assim: Senhor, lembre-te de mim quando o Senhor entrar ao vires do teu reino. Peraí, para isso um pouquinho. Ele sabia que Jesus não ia ser vivo dali, mas acreditava pelo histórico de Jesus que ele era um rei que não tinha nada a ver com a placa Rei dos Judeus. O reino dele não era desse mundo. Aleluia. Eu fiz tudo errado de Jesus. Eu matei, roubei, fumei, fiz tudo errado. Pelas opções da vida eu fiz tudo errado. Mas se eu tiver uma oportunidade de sair dessa cruz, eu te seguiria. Eu seria o seu discípulo. Eu deixaria de roubar. Aleluia. Mas eu sei que eu vou morrer aqui também. Oh, Deus. Mas no teu reino tem liberdade. Aleluia. Lembra-te de mim, Jesus. Oh, Não mereço a sua revelação. Se um dia o Senhor olhar para um próprio pecador, lembra-se de mim. Eu me arrependo, Senhor, quando o Senhor entrar no teu reino. Ele viu daquele moribundo, aquele Jesus sofrido, cheio de marcas no corpo. Ele percebeu o rei. Primeiro ele disse que Jesus era Deus, depois ele disse que Jesus era o rei. E eu quero pertencer a esse rei que não é desse mundo. E Jesus disse: que igreja? Lê comigo. Em verdade, lê igreja. Em verdade. Eu vou contar até 3 bem forte. 1, 2, 3. em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. Paraíso, uma palavra persa que significa jardim fechado. E ele disse assim: ó, hoje você vai entrar comigo no Éden. Alabaste. Hoje você vai entrar em comunhão. O que tem no Éden, irmão Antônio? Lá tem comunhão. Tem o calor de Deus. No Éden tem a presença de Deus. No Éden tem a comunhão. No Éden tem o retorno, a alegria de volta, a amizade de volta. Hoje mesmo, você que viveu tudo errado, mas se arrependeu. Você, não o outro, mas você, hoje, vai entrar comigo num lugar que foi fechado. E eu pesquisando sobre isso, capítulo 5 de Romanos, versículo 12 ao 19, ele vai colocar ali, olha só, Romanos, capítulo 12, capítulo 5 de Romanos, melhor dizendo, Romanos 5, versículo 12, portanto, olha só, vamos ler comigo, irmãos, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou para todos os homens. Por isso todos pecaram. Continuando. Porque até a lei estava pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, a qual é a figura daquele que havia de vir. Vamos ler junto, irmão? Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça é
de quem um homem, Jesus Cristo, abundou sobre o mundo. Eu creio, Jesus. Eu creio, meu Pai. Diga assim: a desobediência A desobediência tirou o homem tirou o homem do jardim da comunhão. da comunhão. Mas a obediência de Jesus A obediência retornou o homem ao jardim da ao comunhão. jardim da comunhão. Você está entendendo? Aleluia. Você entende porque João 1,14 diz que o verbo se fez carne? Eu estava assim, por que Deus não criou um outro projeto para salvar o homem? Porque o homem, ser humano, pecou e fez fechar a porta. E a porta só poderia, pela desobediência, e a porta só poderia ser aberta pela obediência de um homem. Você está entendendo? Por que Jesus nasceu? Por que Jesus morreu por nós, irmão? Porque essa obediência nos retornou a intimidade. Hoje você pode orar na tua casa e sentir a presença de Deus. Hoje a sua casa pode se tornar um céu por causa disso. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Quando Jesus disse lá na cruz, está consumado. Isto é, está feito. Diz que o véu se rasgou, irmão. O véu era como se fosse uma porta fechada. E quando Jesus morre na terra, o sacrifício é aceito. Porque o pecado, ele é pago com sangue, era pago com sangue de animal. E pelo sangue de Jesus Cristo foi uma vez só. Quando o sangue de Jesus derramou na terra, em terra significa que o homem foi formado na terra. E quando o sangue tocou na terra, irmão, o véu se rasgou, isto é, a porta está aberta. Amém, Senhor. Quem pode glorificar a Deus por isso, irmão? Quem está entendendo que tudo isso Jesus fez para que a nossa intimidade fosse restaurada. Obrigada, meu Pai. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada. João 3,16 Obrigado, é o último texto que eu vou ler nessa noite. Obrigado, Pai. Glória a Deus. Fala para o teu irmão, a porta está aberta. A porta Porque Jesus abriu a porta da salvação. Aleluia. Aleluia. Olha só, João 3, versículo 16. Vamos ler comigo, igreja? Eu esqueci esse texto. 1, 2, 3 e já. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele acreditar, ter fé, não se perca, mas tenha na vida eterna. Continua. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem acreditar, ter fé nele, de mudança de vida, irmão, ele não vai ser condenado. Não é acreditar, eu acredito em Jesus, é mudar a vida por causa de Jesus. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Se você não crê em Jesus, você já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Eu quero nessa noite fazer um apelo para você. A porta está aberta. Quem nessa noite quer tomar um compromisso com Jesus? Entenda, a fé da sua mãe, a fé do seu pai, a fé do seu esposo não serve para você. Às vezes você tem vindo na igreja, mas nunca tomou uma decisão de verdade. Você, quando aceitou a Jesus, você levantou a sua mão assim: eu aceito a Jesus, e veio receber oração. Eu gostaria que você reafirmasse a sua fé. Eu quero demonstrar, porque a palavra diz o seguinte: que aquele que tiver vergonha de mim, eu terei vergonha dele, mas aquele que me confessar publicamente, eu também me confessarei. E eu gostaria nessa noite, irmão, para quem quer voltar para Jesus, pastor, por favor, vem e fica aqui na frente, porque eu quero que você abrace a pessoa que vier.
Você vai estar voltando para Jesus e falar assim: olha, até aqui eu vivi uma vida como um cristão comum, mas daqui para frente eu quero tomar uma posição diante de Deus. A porta está aberta. A pastora vai estar representando a porta. E quando você vir, você vai ser abraçado. Tem alguém nessa noite que gostaria de reconciliar, dizer assim: é isso que eu quero mesmo. Eu quero ser Jesus. Eu gostaria que você viesse aqui à frente, corajosamente, tomando a decisão: eu quero batizar na igreja, eu quero fazer parte da igreja, eu quero tomar um pote de uma nova vida. Sabe por quê, irmão? A porta larga te oferece muitas coisas, mas Jesus só te oferece uma. Você quer ser salvo? Essa é a oportunidade. Quem nessa noite gostaria de tomar uma posição e falar assim: é isso que eu quero? Você vai vir dar um abraço na pastora. Quem quer reafirmar sua fé, fala: é isso que eu quero. Tem alguém que quer falar assim: não, olha, eu aceitei Jesus, é isso mesmo que eu quero para minha vida. Vem aqui dar um abraço na pastora. Se você já entrou por essa porta. Só Antônio, irmão? Só Antônio que quer reafirmar sua fé? Confesse Jesus e vem viver. Aleluia! Oh, Espírito Santo. A pastora, irmãos, ela não vai estar orando por cada um, ela só vai te dar um abraço, tá bom? Por causa das pessoas que estão vindo. Quem nessa noite vai falar assim: ó, é Jesus mesmo que eu quero. Eu sou crente, sou batizado, mas eu quero esse Jesus para mim. Você vai ali à frente. Se você entendeu que essa porta, irmão, eu quero profetizar que levantando daí tudo aquilo que te impedia, você vai entrar por essa porta. É como se você estivesse andando até a pastora, até o pastor Deison, e você vai abraçar e falar assim: olha, eu entendi que eu estou entrando por essa porta e vou mostrar para o diabo que essa porta que é para ele